hoje um altíssimo garbo e elegância nesta programação. Hoje presença ilustre do Cabo Daciolo, bombeiro, militar, palestrante, político. Você conhece o Cabo Daciolo, foi muito bem votado na última eleição. Esse ano ele se filiou ao PDT, o partido do Cirão, do Ciro Gomes. Cirão da Massa. E ele ficou nacionalmente conhecido, né, na última eleição, em 2018. Ficou à frente de muitos conhecidos da política. E agora você vai ser vice do... O Ciro devia ser seu vice. Você tem mais carisma. Grande paz a todos. Glória. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos aqui, todos em casa também. Você devia pegar ele pra vice. Na verdade, tem que começar Você tem mais dizendo, voto que o Ciro. Eu não me filiei ao PDT. Você quer valer tem que começar dizendo que nós não estamos no PDT. Em momento algum nós nos filiamos. Você não está no PDT. Não, é só um apoio. Não houve filiação nenhuma no PDT. Só para poder passar inicialmente essa mensagem. Você não está no PDT. Não, Sim. Nós não um homem livre. Vou falar uma coisa para você. Essa produção aqui é uma porcaria desse programa. Mas tem uma grande admiração pelo PDT, tá? Pelo partido em si. Mas deixa eu falar um negócio. Você é um cara que a gente fala que a religião, né, ela renasce a pessoa. E você tem uma história. Sim, você tem uma história bacana com a fé, com a religião, né, Cabo? Olha, Emílio, o Cabo Daciolo, ele não prega religião, meu irmão. Se você perguntar, Daciolo, qual é a tua religião, eu vou falar que eu acredito em Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto é o homem comercializando a palavra. Isso é bom. Agora, a igreja evangélica me ensinou a ler Bíblia. Então, mas você foi um cara que renasceu. Porque você tinha uma vida. Você tinha uma vida. Balada. E você é um cara que renasceu. Sim, tive um encontro com o Criador. Tive um encontro, tive a experiência de experimentar a glória do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O nosso corpo é templo. A palavra de Deus vai falar que Ele é o Criador do céu, da terra e que não habita em templos feitos por mão de homens. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você abrir o coração, Ele vai entrar e vai fazer morada, meu irmão. E como é que foi isso, Cabo? Olha, na minha vida, meu irmãozão, eu aceitei Jesus em 2004, mas só que eu tive a primeira revelação em 1997. Minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica no interior de São Paulo. Meus pais se separaram, minha mãe do interior de São Paulo, meu pai Rio de Janeiro. E um dia eu fui levar minha mãe na igreja e eu achava aquilo tudo uma grande loucura, as pessoas falando em língua, mistério, aquela coisa toda. E eu acabei levando a minha mãe, mas eu não ia entrar, eu estava do lado de fora. E minha mãe insistiu, eu acabei entrando. E aí no final do culto tem um momento de revelação, onde o pastor, o ministrador, ele apontou para um, falou uma coisa, apontou para outro, falou outra, e ele apontou para mim e começou a falar da minha vida. E ele entrou em momentos, coisas muito delicadas que só eu sabia. Íntimas, né? Muito íntimas. Desculpa te expor, mas parece que ele até falou assim, e aí, você sair com mulher casada dá errado, não era meio que isso? Tá bem eu sei da tua história, rapaz. Jesus saía junto. Ele era o pastor. Chegou e falou assim, ó, talarico não dá certo. Se continuar saindo com essa mulher casada, isso vai te trazer a morte. Mas era a mulher que ele conhecia? Era de alguém da igreja, não? Eu nunca vi aquele varão na minha vida, meu irmão. Entendeu? Aí foi muito no profundo. E ele chegou ainda concluiu dizendo que o Criador tinha uma vida ministerial na minha vida, que num determinado momento eu ia entender isso. E passaram-se 7 anos, e naquele momento eu não aceitei Jesus, mas passaram 7 anos, eu continuei no mundo, eu continuei na bebida, continuei com as mulheres. E em determinado momento, eu muito beberrão, começou a me dar uma diarreia muito forte. Fiquei o primeiro mês com essa diarreia, o segundo mês com essa diarreia, e de repente já tinha passado por todos os médicos, nada de melhorar. E aí eu me lembrei daquele homem que falou que o Criador tinha um propósito na minha vida. E eu falei, Senhor, Criador, Pai, se tem algo verdadeiro na minha vida, então só me cura que eu vou te servir. E eu falei isso num dia, no outro dia eu estava curado, meu irmão. Já não ia no banheiro, não fui no banheiro e depois estava tudo normal. A partir daquele momento, varão, eu nunca mais toquei nenhuma bebida na minha boca. Virou outro cara, né? Eu procurei uma varoa. Que é o que fala, né? O renascimento é justamente isso, né? Aquela varoa especial ali, ó. Eu me casei, meu irmão, construí uma família e hoje eu agradeço ao Pai por ter me proporcionado esse momento. Foi legal bom. Isso aí, legal. E o melhor de tudo foi ter descoberto, meu irmão, que aí eu queria falar para todos que estão nos ouvindo agora, que guardem isso, o teu corpo é templo. Parem de olhar para homens, as pessoas costumam visar muito o cisco nos olhos do irmão, mas não conseguem ver a trave que está nos seus olhos. Eles estão comercializando a palavra.
É um momento muito delicado, sabe, meu irmão? Porque é justamente o momento que prepara para o momento da apostasia, que é o caso da falta de amor. Quando esses falsos profetas caírem. E eles vão cair. Vai ser revelado quem são esses homens. Mas você teve uma experiência, vou te falar, cara. Muito porque profundo. Deus aparece para poucas pessoas no sentido que você pegar Abraão, Moisés, tava falando até que com o Emílio. Quando você recebe essa mensagem, é uma coisa que te transforma. E você viveu aventuras com isso. Você foi até a Rocinha e falou com um Trafica Master lá, né? Eu queria que você contasse essa experiência, como é que você teve essa coragem, como que aconteceu isso pra você? Na verdade, eu preguei pra muitos, sabe, meu irmão? Eu vivo dentro de comunidade, levando a palavra do Criador. Verdadeiramente, hoje nós temos quase 1 milhão de presos na nossa nação. Sistema carcerário no sistema do feudalismo. Zoado, né? Aquela coisa bem triste. E quase 90% dos garotos que estão no tráfico ou são desviados ou são filhos de evangélicos. Essa é a grande verdade. E eu sou morador do Recreio, da Barra da Tijuca, eu sou filho de coronel aviador, nunca tinha entrado numa comunidade. E eu aceitei Jesus e a minha grande propósito era fazer algo verdadeiro para um próximo. Passar a mensagem. E eu, como bombeiro guarda-vida, eu perguntei ao meu coronel, ao meu comandante na época, o que nós estávamos fazendo para o próximo. E pedi para ele autorização para levar um curso de guardião de piscina para as comunidades. E ele perguntou para mim o que eu ia precisar, eu pedi 5 homens, ele falou, tá bom, Daciolo, tá autorizado, você vai para onde? Eu falei, eu quero ir na Rocinha, porque era a maior favela da América Latina. E aí ele falou assim, então tá bom. E a grande maioria dos militares moram dentro de comunidades. Eu achava que era só chegar lá e implementar o curso. E alguns militares chegaram para mim e falaram, não, Daciolo, não funciona assim. Tu tá doido? Você tem que pedir autorização, não é. E eu falei, então me leva para quem eu tenho que falar. Até então eu não sabia o que seria. E aí eu me deparei sim com ele. E na subindo para ir em direção, eu achava que eu ia lá para pedir autorização para o curso e o Espírito Santo tocou no meu coração que eu tinha que falar de Deus para ele. Falar de Yahweh para ele. Fala do Criador para ele. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí ele ficou me olhando, e eu falei, olha, meu irmão, se tiver uma outra oportunidade, em outro momento eu venho tratar do primeiro assunto que eu vim aqui, mas agora é só isso que o Criador me dá. E eu peguei e fui embora, feliz da vida, amarradão, porque eu estava vivendo um momento bíblico, eu estava pregando pro cara... Algo corajoso. Entendeu? Foi algo... eu sei que entrou no coração dele, eu sei que a história dele também, a mãe dele também, acho que é da Universal até, entendeu? Então... são essas histórias, são a verdade e tem solução. E eu quero deixar muito claro que nós formamos quase mais de 300 jovens lá. E grande maioria dos garotos estavam perdidos no mundo. E hoje eles são chefes de família, hoje eles têm a profissão, têm a empresa deles e dá certo. É que o sistema não quer. É proposital, são milhões que eles ganham por semana com tráfico, então eles têm que permanecer. O negócio, né? O negócio é muito poderoso. Poder que banca. E a gente, falando no poder, Daciolo, como é que você entrou aí, que você viu assim, não, vou tentar mudar pela questão da política? Olha, eu na verdade, como eu havia dito, eu fui criado na Praça do Avião, na Ilha do Governador. Eu sou filho, como eu falei, de coronel aviador e eu nunca soube como é que era ser um soldado. Quem cuidava de o filho do oficial é o soldado, é o PA, a Polícia da Aeronáutica. E eu não tinha ideia do que seria isso. Eu acabei meu 2º grau, fui morar nos Estados Unidos. Quando eu retornei, eu queria ser guarda-vida na Califórnia, no Havaí. E falava que o guarda-vida do Rio de Janeiro era o melhor do mundo, meu. E aí eu fui e fiz o curso de guarda-vida. E aí, quando eu entrei na corporação, eu me deparei com os praças, como eles estavam sendo tratados pelo oficialato. E eu falei, pô, calma aí, o que é isso, meu irmão? Tá certo, tem hierarquia, tem disciplina, mas tem aqui um homem querendo ser tratado com dignidade. Só isso. Entendeu? E eu comecei a lutar pela causa da corporação, que inclusive hoje está sofrendo muito novamente. Que inclusive hoje o governador do estado do Rio de Janeiro, ele deu gratificação para os militares da ativa, mas não deram para os inativos nem pensionistas. Então, é a questão da paridade. Ele está cometendo algo ilegal. Então, qual é o grande cenário? A partir desse momento, eu passo a ser uma liderança na corporação, começamos a lutar pela categoria, até que entrou aquele movimento de 2011 do Corpo de Bombeiro, onde impulsionou o Cabo Daciolo de uma forma que nós viemos candidato pelo PSOL. E quando eu vim candidato pelo PSOL, deputado federal, os militares não queriam que eu viesse pelo PSOL e nem o PSOL queria o Cabo Daciolo dentro do PSOL. Mas foi algo que estava no meu coração e eu fui para o PSOL. E fomos eleitos com quase 50 mil votos. Tive votos em todos os municípios. E qual era o meu grande propósito lá? Era poder falar de amor lá dentro. Era poder justamente anunciar o reino lá dentro.
A grande questão, esses dias eu entrei num debate, foi até no debate do Ciro, quando o Cabo Daciolo, ele tira a sua candidatura de presidência e verbaliza que iria votar no Ciro, que vai votar no Ciro, eu fui muito atacado pelo sistema religioso. Mas qual é o grande cenário? A palavra de Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que ele não veio para pegar os que estão com saúde, e sim os enfermos para os arrependimentos. Porque ele foi questionado, por que ele estava comendo com publicanos e pecadores? Ele fala, não, eu preciso anunciar para quem precisa ouvir. Sim. E quem disser que não tem pecado é um grande mentiroso. É o que coloca ali, entendeu? E o que eu fiz dentro do pessoal? Eu anunciava reino, eu falava de amor. Eu posso dizer que eu amo o Jean Willis, eu amo o Chico Alencar, eu amo o Ivan Valente, eu amo o Edmilson Rodrigues, eu amo o pessoal de forma geral, e eu tive a oportunidade de anunciar reino ali dentro e tive a oportunidade de ver várias pessoas de dentro do pessoal que não tinham experiência com o Espírito Santo de Deus que passaram a ter. Cabo. Mas você acha que isso vale na política, Cabo? Eu acho que vai muito além da política, meu irmão. Eu acho que a grande salvação da humanidade vai ser quando a humanidade, esqueça a religião, mas quando a humanidade tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. A maior definição do Criador é que o Criador ele é amor. Mas esse é um princípio cristão, né? Sim. Esse é o princípio. É um princípio, eu acho que não só cristão, sabe? Porque predomina até na vida do ateu. Porque a pessoa que não acredita em Jesus Cristo, eu vou dar um exemplo, só ela ter um amor pelo próximo, ela já está dentro dela o Criador. Porque a maior definição do Criador é que o Criador é amor. Entendeu? Ela só está decepcionada com o sistema político que está dentro da religiosidade. Essa é a grande questão. A religião... Quer se apropriar, se apropria... Eu já vou soltar aqui. O varão... O varão, ele... Na verdade, o desejo da atualidade da igreja, ela, na verdade, não é seguidora de Jesus. A grande maioria, lógico que tem algumas exceções. Elas são seguidoras de Anás e Caifás, comercializadores da palavra. Entendeu? E essa é a grande preocupação. Entendeu? Quando houve a pergunta, a questão do partido, e aí entrou o quesito também do PDT, né? Qual o grande cenário do Ciro? Meu irmão, o que o Cabo Daciolo estava fazendo no Ceará no dia que a Polícia Federal foi na casa do Ciro? Você estava lá? Eu estava no Ceará. Eu estava no Ceará porque eu fui me encontrar com o apóstolo Luiz Henrique, um grande amigo que se tornou deputado estadual pelo Patriota no mesmo período que eu também vir candidato. Eu ia falar justamente disso. Deixa eu só me permitir, eu vou fazer um break rapidinho, só pra rede, né? Um break pra rede rapidinho. Gente, continua o papo aqui na plataforma. Muito bom o papo. Vou passar o Instagram e o Twitter. É @Cabo Daciolo. O papo é muito bom. O papo sempre é muito bom com o Cabo Daciolo. Tá conversando aqui com a gente, aqui contando a história de vida, contando as suas ideias aqui com a galera do Pânico. Vamos lá, Reginaldo, e a gente continua o papo com a pergunta do Sam. Seguinte, eu lembro bem dos debates, muita gente fez memes seus, e você com o Ciro teve um embate. Sim. Você falou da Ursal, você falou do Foro de São Paulo, que muita gente falou que não existia. Teoria da conspiração. E depois foi comprovado. E aí, conta da Ursal, do Foro de São Paulo, e como que ficou essa reconciliação do Ciro? Porque aparentemente eram diferenças polos irreconciliáveis. Vamos lá, vamos falar agora. Olha qual o grande cenário, meu irmão. Primeiro, a Ursal. Quando o Cabo Daciolo falou da Ursal, como é um tema desconhecido para muitos, se tornou uma coisa, pô, esse cara tá loucão, esse cara é maluco, né? Foi uma busca nas pesquisas para saber que papo é esse de Ursal, né? Tinha uns ursinhos carinhosos. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo aqui agora que a Ursal, ela é anterior ao Mercosul e é anterior à Unasul. A Ursal é de 2001. A Ursal, quem falou da Ursal pela primeira vez foi uma socióloga, o nome dela é Maria Lúcia Vitória Barbosa, salvo engano, Maria Lúcia. E por que ela falou da Ursal? Porque existia um grupo de políticos da esquerda, como intelectuais de esquerda, criticando a ALCA, que é a área de livre comércio da América. Que é México, Estados Unidos e Canadá. E aí ela vai falar nessa questão. Porque o grupo socialista de esquerda, o grande desejo naquele momento, naquele ano, era justamente da integração da América Latina. Sim. E que eles conseguiram.
Eles conseguiram. De 2000 até 2012, se você for observar, aí entra o tema Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem mais de 30 anos. Sim. O Foro de São Paulo... Mas o Foro de São Paulo é o Fidelzão, velho. É o esquema do Fidelzão. Sim, que envolve aqui, que um dos grandes cabeças aqui no Brasil, que encabeçou muito isso, foi o Dirceu. Sim, mas o Ciro foi o único que teve lá. Sim, ele lá. Assim como também. Eu vou entrar nesse tema, tá? Eu quero chegar nesse tema. Eu vou chegar nesse tema. Olha qual é o grande cenário. Dentro do quadro de todos aqueles que faziam parte do Foro de São Paulo, que é uma das maiores organizações políticas da América Latina, se não a maior, e é a maior, que conseguiu colocar dos seus membros quase 100% todos menos como presidência da República, menos o Ciro, e teve mais um que também não, e o próprio Dirceu também não, porque o Dirceu seria o presidente de 2010, entende? Só que qual é o grande cenário? O Ciro e Lula, e aí entra o cenário justamente do Daciolo com a nossa ida até lá, e aí eu acho que agora vai ficar muito claro, mas o Ciro inicialmente ele vem candidato pela primeira vez e se torna deputado estadual por um partido de direita. Busca isso e vocês vão visualizar isso. Depois o Ciro, ele se torna tanto prefeito quanto governador, ele se torna pelo PSDB. E o Ciro depois vem candidato pela primeira vez pela presidência, acho que em 1998, também pelo PSDB. O PSDB é de centro-direita, direita-centro, é isso que é o PSDB. Então o Ciro nunca foi um raiz do grupo deles. Não, mas só que o Ciro... o Lula deu 5 rasteiras no Ciro. Chamou ele estava no banco, aqueceu e nunca entrou. Mas sabe por que ele deu essa rasteira? Porque ele sempre visualizou no Ciro, porque no meio daquele grupo, o Ciro era o garoto. Era o novinho ali naquele meio daquele grupo. Isso é a interpretação do Cabo Daciolo, tá bom? Perfeito. Então, o Ciro, naquele meio daquele grupo, ele era o novinho. E aí, o Lula, que gosta do poder, que se apossou do poder e ele não quer sair do poder, o Lula simplesmente ele parou e pensou e falou assim: meu irmão, esse garoto ele tem inteligência, ele tem potencial. Se eu der essa cadeira para esse garoto, ele vai brilhar mais do que eu. E ele não pode brilhar mais do que eu. E tem uma coisa, ele não tem a vocação que nós temos. Ele pode muito bem entrar como um espião aqui e mudar todo o cenário. Eu não tenho 100%. Isso eu estou pensando na visão do Lula. Sim. Tanto por que eu estou falando isso? Porque esses dias, o que nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor Jesus, parar, foi justamente um golpe, uma armação do Lula. Porque o Lula, agora, com o cenário da federalização, hoje você pode unificar os partidos, todos os partidos ficam unificados durante 4 anos. Com esse cenário de federalização, o Lula ele queria unificar toda a esquerda em prol dele, em volta dele. Ah, mas isso que ele quer, e tá pegando agora o santo. Só que quem atrapalha é o Ciro. O Ciro atrapalha isso tudo. Sim. O Ciro atrapalha isso tudo. E coincidiu do Cabo Daciolo estar no Ceará conversando com um amigo, nada a ver. Eu não fui lá procurar Ciro, eu não fui lá conversar com Ciro. E aí acabou... Eu fui lá encontrar lá e qual a probabilidade do Cabo Daciolo descer no aeroporto do Ceará e a polícia. E a primeira notícia é saber que a Polícia Federal está na casa do Ciro. Até aí, tudo bem, eu fui lá pro meu encontro, falei o que eu precisava falar. E o que eu fui falar também lá era um assunto de extrema importância. Muito bem, vamos voltar agora, estamos voltando aqui para a Rede Jovem Pan, para a Rede Rádio, a gente está conversando aqui, um papo muito bom. Cabo Daciolo está aqui com a gente, conversando com a gente no Instagram e no Twitter, para você acompanhar a trajetória do Cabo, é @Cabo Daciolo. Muito bem, ele estava contando a história quando ele foi visitar, estava no Ceará, visitando os... Mas estranha coincidência. Não, tá aqui, tá aí. É que a gente tá voltando agora para a rede de rádio. Tá ótimo, então voltamos aqui. Então você estava, quando ele foi... encontro. A coincidência dele estar no Ceará foi quando teve... No dia da Polícia Federal. No dia da Polícia Federal foi lá e... A minha pergunta foi justamente essa. Qual a probabilidade do Cabo Daciolo chegar no Ceará no dia que a Polícia Federal está dentro da casa do Ciro? Até então, tudo bem, meu irmão. Fui pro meu encontro com o apóstolo Luiz Henrique, estive com ele. Minha conversa com ele era a questão do governo do Estado, tanto do Rio de Janeiro quanto do Ceará. Preocupação de uma guerra civil que está próxima a acontecer. A qualquer momento pode estourar uma guerra civil. Nós estamos com uma população muito grande, passando fome, desempregada. A miséria é muito grande. E eu estou muito com essa preocupação. O que está tocando no meu coração com muita intensidade é isso. E aí, conclusão, eu falando com ele, daqui a pouco, aquela matéria toda, quando eu estou indo para o aeroporto, me deu aquele impulso de falar com o Ciro, e a Luísa me faz uma ligação. E aí eu fui encontrar com o Ciro. Eu consegui mudar meu voo e me encontrei com o Ciro, na casa dele. E lá eu não sei reino pro Ciro.
Lá eu falei, meu irmão, eu encontrei o Ciro. Que maluco é o Cabo Daciolo, que é candidato à presidência da República? O que eu vou fazer na casa do Ciro? Porque você encostar em alguém que está vitorioso é fácil. O que eu vou fazer na casa de alguém que a Polícia Federal está na casa dele? Eu fui lá porque eu fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para falar de amor para ele. E eu preguei amor para ele. Eu não fiz o apelo para que ele aceitasse Jesus. Quem fez o apelo foi o apóstolo Luiz Henrique. Ele verbalizou Jesus Cristo. E eu acredito na transformação do homem. É o tempo, meu irmão. E quem faz a transformação do homem é o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que o Ciro abriu o seu coração para Jesus Cristo. Eu acredito na transformação dele. Eu acredito no potencial político dele. Eu visualizei o cenário que ele tem, um cenário de desenvolvimento político para a nação. Ele tem também uma base muito importante, que é a base do PDT. Ele tem equipe. Você acha possível então, mas o Ciro é um cara, porque o Ciro é um cara que tem experiência. Pô, o Ciro já foi ministro, já foi político, foi governador, muitos anos aí. Tarimbado. É um cara que manda muito bem, mas sempre alguma coisa atrapalha o Ciro. Vasco. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O Lula passou a perna nele várias vezes, como o Lula fez agora com a Dilma. Ele deu a cabeça, ele falou, a Dilma foi invenção do Lula. Agora ele fala que não, que a Dilma foi o grande problema dele, foi a Dilma. Pra quê? Pra esquecer? Não. Ele para não ter que responder os problemas. Como ele tentou. Agora, esse caso da Polícia Federal, o Lula estava sem falar com o Ciro um tempão. O Lula foi o primeiro, no mesmo dia, que ligou para ele dando solidariedade. Explicando como é que funciona. Já estava tudo pronto pro Lula cair. Existia um esquema interno. Infelizmente, as maiores traições estão dentro do teu meio. Sim. Já existia um esquema interno dentro do PDT. Aqui a gente sabe. O Ciro tinha ido contra a proposta dos precatórios, onde a base do PDT tinha votado toda junto com o Bolsonaro. Quando ele verbaliza, ele levanta todo o grupo do PDT do lado dele contra aquela questão, porque aquela questão é muito triste, o passo que eles tomaram, e eles tiveram que dar um passo atrás. Isso tudo incomodou todos. Então, há um desejo interno de tira o Ciro do jogo e vamos botar todo o bloco de esquerda pro Lula. Existe esse cenário. Teve esse movimento. Meu irmão, se você olhar em volta, no próprio... Mas, Cabo, você acha que tem... Estive com os banqueiros ontem. Isso. Estive com os banqueiros. Sim. Os banqueiros não têm terceira via. Esquece. É Bolsonaro ou Lula. E sabe quem é o candidato dos banqueiros de Samidana e o caramba? Não, sabe quem é? Candidato, não. Luiz Inácio Lula da Silva. Por causa do Alckmin. Tô falando pra você. Fontes quentes. É porque o Lula, durante 4 anos, distribuiu 4 trilhões pros banqueiros. Aí que tá. Exatamente. Vou falar. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro é o mesmo esquema. Cortes do MBL. O MBL tá tentando enfiar o molho. Quer me enfiar no meio do Moro. No molho. Colocar no meio do molho. Informações quentes. Os banqueiros. Você sabe que banqueiro tem poder. Quem manda. Fala o seguinte, terceira via esquece. Ciro, Moro, Calcinha, esquece. Já era. É Bolsonaro e Lula. Samidana. Sabe quem é o candidato dele? Não tenho candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Você sabe por quê? Você sabe por quê, Cabo? Você é um cara... Você sabe destrinchar. Você foi ungido. Você sabe. Olha lá, por quê? Não é? Ô, Daciolo. Por quê? Não, por quê, Cabo? O homem da economia, né? Eu queria te perguntar, historicamente, a esquerda nunca foi muito ligada à religião. Sim. Difícil, até uma grande parte não acredita em Deus. Você acha possível essa conciliação da esquerda com um viés mais religioso, talvez? Olha, até conservador nos costumes? Eu vou nem falar acho, eu vou dar 100% de probabilidade. Por que, Daciolo? Porque o Criador, ele não é nem esquerda nem direita. Não tem partido. O Criador não está preocupado com religião, varão. Eu vou falar aqui, vou citar nomes, tá? Boa. Silas Malafaia, Manuel Ferreira, Abner, Macedo, R.R. Soares, Marco Feliciano, esse grupo, eles vão ter que se reconciliar com Jesus logo, rápido, porque eles vão cair. Esse grupo, eles aceitaram Jesus como muitos aceitam inicialmente, e tem aquele primeiro amor, aquela primeira fé, verdadeiro. Eles estão ali por almas, eles estão ali por vidas. Esse grupo, ele se perdeu. Eles estão comercializando palavra. Eles vão cair. E sabe qual a maior preocupação hoje? É porque fala-se em determinado momento, em 2 Tessalonicenses, no capítulo número 2, vai falar da vinda de Jesus, e ele fala, olha, meu irmão, fiquem calmos, porque antes desse momento vai haver um momento da apostasia.
Aí você para e pensa, apostasia é o abandono da fé. Negação. Quando você para e pensa numa nação de 160 milhões de cristãos, como é que vai ser esse abandono da fé? Vai ser justamente a decepção dos membros, dos fiéis, com a liderança. Boa. E aí eu quero dizer para todas essas pessoas que estão dentro de quatro paredes que o Criador é o Criador do céu e da terra e não habita em templo feito por mão de homens. Que aonde você estiver, ele está presente. Que ele habita dentro de você. Que ele não comercializa. Muito pelo contrário, ele sempre compartilhou, sempre dividiu. Sempre foi o amor ao próximo. Sempre... Então, não fiquem decepcionados e não vão poder falar que não foram avisados, porque está sendo anunciado que vai haverá aquela... Cabo, mas deixa, você tocou num assunto agora aqui, porque eu acho importante. Eu acho que a coisa mais importante na vida da gente é ter fé. Putz. E as pessoas hoje em dia, elas estão desacreditando em instituições. A gente não acredita mais. Tanto é que a gente está pedindo transparência em tudo. Quando eu peço uma transparência, é que eu não confio em você. Você desconfia. Você desconfia de tudo. E eu acho que essa fé ainda a gente tem. Sim. A gente ainda tem. Está escondida, mas ela existe. Talvez seja a única fé que a gente tenha seja essa que você está falando agora. A nação brasileira... Você entendeu? Eu entendi. E a nação brasileira é a luz do mundo, varão. O povo, olha, pensa e para. Uma nação hoje que está com mais de 70% de pessoas endividadas. Mais de 70% da população está endividada. 63% da população, mais de 60 milhões da população, ela está no SPC. Nós estamos com, na pobreza, na extrema pobreza, um valor de mais de 50 milhões de pessoas. Nós temos mais de 14 milhões de desemprego. Nós temos mais de 38 milhões de pessoas na informalidade. E mesmo assim, o povo, você vai sair na rua, meu irmão, o povo, ele sorri. Sim. O povo, ele não perde esperança, ele acredita. Isso, o grande cenário é que os bons, eles estão sentados em algum lugar e não querem colocar a cara pro desafio. Eles estão parados e assistindo que o mal está predominando. E o mal ele é minoria. O sistema político nacional é o mesmo, desde a redemocratização até o momento presente, é o mesmo grupo que está governando. Sim. É o mesmo grupo que está sentado ali. Você é um cara que tem um carisma inegável. Todo mundo, se você pegar quando teve, sempre lá, você tem uma discussão política, inclusive tem vários memes aí que é legal colocar, isso aqui é o programa da noite. Fantástico, né? Você na balada, glória a Deus. Mas quando você vai para a discussão, você sempre tem uma boa pergunta e deixa o cara encurralado. Eu sei que você não vai estar na discussão política agora, mas o Bolsonaro é um cara que te decepcionou. E qual pergunta você gostaria de fazer para o Bolsonaro? Na verdade, o Bolsonaro, ele decepciona a nação de forma geral. Eu falei há pouco tempo, meu irmão, e aí eu falei que era algo que estava no meu coração, e eu disse que eu não acredito na facada. Eu falei isso. Não? Não. Eu falei isso. O Bolsonaro, ele teve no maior evento gospel do país, que é o Gideões, em determinado momento um pastor pergunta, isso em abril de 2018, em determinado momento um pastor pergunta para ele, pergunta para todos, quem está enfermo, quem está com alguma enfermidade no estômago, na barriga, começa a falar isso, levanta a mão que eu quero orar. E ele foi um dos primeiros que levantou. E ele se levanta, e o pastor fala, olha, fica logo em pé todos que tem algum problema. E todos se levantaram e ele também. E oraram por ele. Se você olhar o primeiro debate da Band, você vai observar que o Bolsonaro, ele não tava, ele é o único dos políticos que estavam ali que ele fica sentado. Ele estava com um problema. E o problema era visível. Entendeu? E simplesmente o sistema, porque desde que o Brasil é Brasil, quem comanda o Brasil é a maçonaria. A cúpula do poder é maçônica. Então, e eles comandam. Mas calma lá, você está falando uma coisa muito séria, que o Bolsonaro não tomou a facada. Isso aí foi uma coisa inventada. Eu estou falando aqui no meu coração. Não, é uma teoria. É uma teoria, mas quero entender. É a teoria que Cabo Daciolo... aconteceu, a imagem, meu irmão, Cabo Daciolo não acredita na facada. No outro dia, isso foi no dia 6 de setembro, dia 7 de setembro, a independência. No outro dia, o Silas Malafaia estava dentro do hospital, convocando toda a bancada evangélica para apoiar o herói que ia morrer pela nação. Pode puxar. Cabo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você faz o quê? Você Desculpa, mas ele fez uma pergunta aqui e passou. Qual era a pergunta que eu faria pro Bolsonaro? É isso aí. Qual é a pergunta? Isso aí. O Bolsonaro, ele verbalizou. O Bolsonaro era um dos poucos parlamentares que eu conversava dentro do Congresso Nacional. O Bolsonaro sempre foi contra a reforma da Previdência. O Bolsonaro sempre foi contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras. O Bolsonaro entregou e está entregando a nossa nação toda. Bolsonaro, em 2017, ele sentou com a família Rockefeller.
A família Rockefeller determinou que o ministro da Fazenda dele fosse Paulo Guedes, banqueiro, espião, mandado dos Estados Unidos, entregando a nossa nação toda. Enquanto o povo está brigando de esquerda e direita, quem está levando toda a nação é os Estados Unidos e a China. Então você é nacionalista. Você é nacionalista. Uma pergunta que eu faria para o Bolsonaro, uma vez que ele é contra a China, contra o comunismo, contra tudo, por que ele permitiu a Rede Globo? Ela comprou tanto a Band quanto a Globo. Ou melhor, a China... Ela comprou a Band e a Globo. E a China? A China comprou. A China tá... Calma aí, o cara tá dando uma Mas você não acha que economicamente... Porque, pô, os países... O Samidana, ele é um cara de... Como é que fala? Você é um... Liberal. Ele é um liberal. Ele é muito liberal. Soltinho na toba. Os liberais, eles falam o seguinte: quanto mais aberto um país, mais próspero ele é. Se você pegar Nova Zelândia, Austrália, Canadá, mais próximo esses países são. Coreia do Norte é super nacionalista. Então eles falam o seguinte: eu acho que o nosso querido Cirão, ele é nacionalista, ele é um cara. Você não acha que isso é um retrocesso ou não? Como é que você vê esse? Por isso também que você está aliado a ele. Na economia também tem. Olha qual o grande cenário. Se você olhar para o mundo, sempre existiu os blocos. Você tem a União Europeia, você tem a NAFTA. Você tem, inicialmente, com Bush, foi em 1994 isso, foi o George Bush que colocou a ALCA. Você depois vai ter o Mercosul, você vai ter a Unasul, você vai ter o Bloco Asiático. Você vai visualizar que todos os continentes, eles tentam de alguma forma, mesmo que abra para o mundo de forma geral, eles tentam de uma forma fazer um comércio interno. Quando Bush ele vem com a questão da ALCA, ele queria juntar com a NAFTA. Essa era a grande questão. Isso, que juntava com o Canadá, com o México e os Estados Unidos e pegava mais 34 países da América do Sul. Esse é o grande cenário. Quando você vai para a Europa, você vai visualizar que a Europa está fazendo um comércio interno, toda conectada com a União Europeia, e ela também se relaciona com o resto do mundo, até porque ela é dependente, por exemplo, da Rússia no gás, e várias outras dependências. Então, o diálogo com o resto do mundo é essencial. Mas você não pode permitir que entre na tua nação, porque aí é caso de soberania, é crime de lesa pátria, que você venha entregar pontos estratégicos da tua nação. Como é que você vai entregar a mola propulsora da tua nação? Como é que você vai entregar a Petrobras? Como é que você vai entregar a Eletrobras? Porque se você vai industrializar um país, e aí você vai entrar com investimento, e é bom lembrar que a reforma do teto, ela trava o próprio investimento. Só aqui no Brasil que acontece isso, mas ele não travou juros, não travou a questão da dívida pública, está aberto para pagar o que for. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo dentro da nossa nação, o que o Cabo Daciolo tem a dizer sobre isso é que pontos estratégicos da nação não tem que ficar com a nação, até porque é caso de soberania nacional. Agora, abrir... Mas que a gente não tem muito. O Brasil sempre está na mão do Macron. O Macron manda mais no Brasil do que o presidente da República. Mas eu fiquei curioso da maçonaria, porque ele toca bastante. Rapidinho. Pois não, deixa eu tô isolado aqui, eu tô sozinho aqui. Ô, Daciolo, a questão que você disse da religião, que você disse dos líderes religiosos que vão acabar caindo, como a gente sabe que você também não é um cara que possivelmente poderia cair? Eu pergunto porque você te falou que você seria presidente e que você teve um chamado para você apoiar o Ciro. Como nós sabemos que o Daciolo é um cara que está falando a verdade? Vamos lá agora, meu irmãozão. Primeiro, qual é a igreja do Cabo Daciolo? Cadê a minha igreja? Cadê os meus discípulos? Aonde estão eles? Quem é que eu tô pedindo dízimo e oferta para quem? Fala para mim, meu irmãozão. Eu tô anunciando o reino para morador de rua, varão. Eu tô anunciando o reino dentro das comunidades. Eu tô anunciando o reino para quem precisa ouvir, varãozão. Eu tô pregando para quem precisa ouvir a palavra. Se eu quisesse o poder pelo poder, acabou a minha eleição, eu não tô em partido nenhum, varão. Eu estou aguardando no Criador o próximo passo. Eu creio, e eu vou verbalizar aqui, e é de forma profética, que o Cabo Daciolo fez em 2018, que eu vou ser o presidente da República. O tempo é do Criador. Quando eu falo que eu vou ser o presidente da República, eu estou falando que eu estou profetizando isso. Diferente de eu ter tido
uma voz soar dentro de mim. O Espírito Santo ter falado dentro de mim. Eu vou falar quando foi a primeira vez que eu ouvi essa voz e que eu tive certeza que era ele e que eu nunca mais errei porque eu identifiquei a voz do Espírito Santo. Em determinado momento, em 2011, o Cabral me prendeu várias vezes. Sérgio Cabral me prendeu várias vezes. Aquele movimento, ele inicia, o Cabo da Ciolo estava em cima do monte e o Espírito Santo de Deus falou, vou te colocar como governador... Mas prendeu quando você estava fazendo o movimento da polícia, da polícia militar, do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Sim. Ele chegou a me colocar em Bangu 1, o Sérgio Cabral. Sério, cara? Chegou. O criador me tirou de Bangu 1 e levou para deputado federal. E pegou ele de governador e botou ele lá em Bangu. Sim. Esse é o criador que nós servimos. Esse é o Deus das causas impossíveis. Por que eu entrei nesse tema? Por que eu falei isso? Tu acabou fazendo uma pergunta aqui e eu acabei saindo do meu raciocínio. Qual foi a... Como você não é um cara que vai decepcionar igual os outros líderes religiosos. Como o Daciolo não vai decepcionar? E nem os outros líderes que você falou que decepcionaria. Eu estava até entrando nisso. É justamente porque o Cabo da Ciolo, os que podem ficar decepcionados com o Cabo da Ciolo vai ter que ser um morador de rua. Vai ter que ser pessoas na comunidade que estão passando por aflições. Vai ter que ser o órfão e a viúva. Porque eu vivo anunciando o reino para eles. Entendeu, meu irmão? Eu aceitei Jesus, entendi que ele habita dentro de mim. O Criador me colocou como um ministro da palavra e eu estou ministrando a palavra para quem precisa ouvir. Hoje, quando o Cabo da Ciolo se coloca no voto para o Ciro, é porque eu acredito que eu vou permanecer anunciando a palavra para as pessoas que precisam, que querem ouvir, pelo menos querem ouvir. E eu vou anunciar reino. É isso que eu vou fazer. Entendeu? É bem diferente. Mas a grande questão é que os símbolos evangélicos da nação não é o Cabo da Ciolo. O Cabo da Ciolo não tem nenhuma igreja com milhares de seguidores em toda a nação. Eu não tenho isso. Entendeu, meu irmãozão? Então, é para que você só divulga ele passa a palavra. Aonde eu estiver, eu quero poder dizer aqui para os senhores que Deus tem propósito na vida dos senhores. Eu quero dizer para os senhores que a grande questão, meu irmãozão, tanto você vai pegar o espírita acredita em Jesus Cristo. O evangélico acredita em Jesus Cristo. O católico acredita em Jesus Cristo. A grande transformação de todas as pessoas, independente da sua crença, é que quando o Espírito Santo de Deus entra e faz morada, é Ele que vai transformar a pessoa. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. É Ele que vai te colocar o desejo de você parar de fazer uma coisa que não dá mais para tu fazer. Isso aconteceu na minha vida. E aconteceu na vida de milhares e milhares. É porque você foi um cara transformado e você sabe o que você está falando. É exatamente isso. É real, meu irmão. Né? Agora, porque pouca gente tem essa transformação. É tocado, né? Agora, É difícil. então pouca gente é tocada dessa maneira. Por isso que você fala, exatamente, por isso que você fala com tanta coração, certeza. Emílio, o grande boom pro mundo é Brasil. Nós falamos aqui do povo brasileiro que é maravilhoso. Daqui predomina o amor na nação. O estrangeiro, ele chega aqui, ele não entende o povo brasileiro. Aqui tem a mistura de todas as raças. Então, tá aqui no Brasil. E eu creio verdadeiramente, meu irmão, que o plano satânico é de morte. Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vai tentar trazer morte de massa. E aí você vê dentro das igrejas ensinando que é o fim, é o fim, é o fim. Primeira coisa que tem que ser verbalizada a todos que estão ouvindo. Quando estão verbalizando que o anticristo está vindo, o povo judeu, Israel está verbalizando isso. E para o povo judeu, o Cristo não é Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles não é o Messias. Sim. Então eles estão aguardando profeta. o Messias dele. Sim. E o Messias deles que vão vir para nós cristãos é o anticristo, meu irmão. É esse. E quando eles estão dizendo, olha, tá vindo, nós precisamos lembrar que antes da vinda dele vem a apostasia. E essa é a preocupação. Então, hoje, eu quero falar aqui, para todos que estão ouvindo, olhem para Jesus. Mas não eu fiquei tire confuso o foco agora. Mas você no sabe, judaísmo a gente está esperando o Mashiach, que é o Messias, que está falando. Sim. Quando ele aparecer, acabou e é paz nos estádios. Não, varão. O povo cristão, nós temos o islamismo, tu tem o cristianismo, tu tem os muçulmanos. Qual é o grande cenário? Para o cristão, o Messias é Jesus Cristo. Tá bom. Para o judaísmo, eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles estão esperando o Messias. Ele é mais um profeta. Mais um Como Eles Moisés. estão aguardando o Messias. E o Messias deles, para nós cristãos, vai ser o perseguidor da igreja. Vai ser o Vai ser. Esse é o anticristo. Ô, Cabo, mas você não acha? Não concordo. Mas... Porque você tem o bem e o mal, né? A gente vive sempre nessa, do bem e do mal. Mas você não acha que o mal é um período? Sempre o bem vencerá. Ó, que bonito. Deixou feliz. Eu acho que é o tempo da humanidade, sabe, meu irmão? Diz a palavra que desde da sua juventude, o homem já tem um coração predestinado para o mal.
Depende de quem você está andando, o que você está vendo, o que você está lendo, o que estão te ensinando. Se você pega uma sociedade e não dá educação para a sociedade, se você pega um jovem, onde ele é jovem infrator, onde ele deveria estar num centro de recuperação, ele está dentro de uma jaula de 4x4, onde poderia ter 4 jovens, tem 20 jovens, sem esporte, sem educação, sem lazer, sem a presença dos pais, como é que você quer a transformação dessa criança? Não tem jeito, né? Esse é um ser humano. Que é o que você faz, né? É a preocupação. Agora, eu creio verdadeiramente que vai predominar o amor. Eu creio que enquanto a nova ordem mundial vai querer trazer um caos mundial de morte de massa, o que eu acredito é que vai haverá um avivamento partindo do Brasil. Você colocou uma observação aqui nesse papel. Você colocou, olha, acreditam que é Bolsonaro e Lula. Eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão? Queria dizer a todos que estão aqui. Banqueiros. Os banqueiros acreditam nisso. Os banqueiros acreditam nisso. Acabou, presta atenção. Os banqueiros. Os banqueiros. Os banqueiros. Tava na reunião. Esquece. Sabe por quê? Não tem terceiro lugar. Tava na reunião lá. Sabe por que os banqueiros... Samidana tava lá. Levou a gente. Os banqueiros... Ele tava no PowerPoint. Escuta, os banqueiros querem isso. E aí você vai ver, desde o governo Lula até o governo atual, quem está sentado na cadeira de ministro da Economia é banqueiro. É banqueiro. Sim. Fundador do BTG Pactual é o senhor Paulo Guedes. É o mesmo, é um dos fundadores do BTG Pactual. É o mesmo senhor que a empresa dele está em paraíso fiscal. E onde não está sendo tributada. Então, deixa eu só colocar uma coisa aqui, ó. Para os banqueiros, eles já têm, tanto o Bolsonaro quanto o Lula são duas marionetes deles. É fruto do mesmo sistema. Enquanto o povo está dividido nesses dois aqui, que não tem proposta nenhuma, que não estão preparados para 30 minutos de debate, por que tu entrar num debate com 1 minuto de Mas o resposta? Mas o Bolsonaro deu uma mexida neles. Foi lá, deu uma mexidinha. Mexeu o tabuleiro. Mexeu o tabuleiro. Em quem? Mexeu. Nos banqueiros. Nos banqueiros? Tanto é que eles vão pro Barba. Olha, Vorão, Pode escrever. Posso falar uma coração? Ele não só não mexeu, é porque eles têm que fazer rodízio, que ele entregou o Banco Central. Ele construiu o 4 poder. Ele entregou o Banco Central. Como é que você vai controlar a economia de um país? Mais do que nunca esse varão aqui vai poder dizer com mais propriedade. Ele tá no meio. Meu irmão, ele quer. Esse aqui, ele é amigo do Paulo Agora, Guedes. Ele é amigo do Paulo Guedes. Só uma coisa. É o Varame. Tem uma coisa... Não vale nada. Ô, Cabo, eu queria agradecer. Ele manda informação para os Estados Unidos. Eu falei para vocês que o papo ia ser muito bom. Muito bacana. Saber da maçonaria, espero que você volte aqui pra gente tá? bater o papo, trocar essa ideia. Eu tinha certeza, porque a galera conhece você dos memes e tal, não sei o que, daquela... Mas é um cara muito legal. Mas o Cabo tem muitas ideias bacanas, tá lá agora. A gente vai conversar nesse período aí, vamos conversar com todo mundo. Queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Só para concluir, então, que as pessoas estão ouvindo, tem que ficar preocupado que agora o sistema está trazendo o Moro, que também faz parte do sistema, mas que nunca foi colocado. Aí está sendo colocado como novo. Não é novo coisa nenhuma. Moro é um espião que trabalha para os Estados Unidos, Moro, junto com o Paulo Guedes. Que também. O Paulo Guedes é espião também. Pode guardar isso aí. Que entregou a nação, entregou a nação. A Lava Jato nada mais foi, porque se tem corrupção dentro de uma empresa, pega a pessoa física, o corrupto, mas não destrua a empresa. A instituição. Quando você visualiza, ele pegou as estatais e destruiu, a BR Distribuidora não existe mais, 100% nacional. Ele destruiu e hoje está com uma tal de Com mando Vibra. dos Estados Unidos? Sim, pô. Quem leva tudo o Brasil é Estados Unidos e China, Varão. Isso nós somos colônia. China tá comprando o Brasil inteiro. Essa informação. Paulo Guedes presta atenção. Assim como o Moro. Represa de Jurumirim. Você não precisa. Pega o carro, Castelo Branco. Segue a linha. Vai até Avaré. Tem a represa de Jurumirim. Sabe de quem é aquilo? De quem? Da China. Comprou tudo. É isso aí. Tudo dele. Complexo, Tô falando? complexo petroquímico, maior complexo petroquímico do Brasil no polo industrial no Rio de Janeiro. Quem comprou? China. Acabou. O desafio do Moro é Ciro. Ciro está preparado para o debate. Diz que não tem chance. Só isso. Ele está preparado para debate. Banqueiro não quer Ciro, pô. Banqueiro não quer Ciro. Ele está devendo um Fusca. Deixa eu falar. Interessante. Só não concordei com o Messias. Sentei ontem. Não, mas depois Sentei ontem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Presta atenção. Nós vamos voltar a falar com esse papo. É importante falar esse papo nacionalista, tá? É um negócio que fica esquerda e direita, fica essa discussão. Muito raso. Então espero que você volte aqui mais vezes pra gente conversar. Vamos conversar com o Cirão também, com os candidatos, porque agora é ano de eleição. É daqui 10 meses, amigo. Completamente. Perfeito. Obrigado, viu, Cabo? Obrigado pelo papo. Papo com o Cabo muito bacana. Mó prazer, meu irmão. Tá? Que a presença do Espírito Santo. E continue levando a palavra aí, tá? onde estão as pessoas. Diferença na comunidade. Exatamente. A gente respeita muito quem leva a palavra
faz a diferença lá nas comunidades, que é onde o povo realmente precisa. Porque a gente tem 2 países. Tem o país real, que é aquele que está lá, e o oficial, que é o país... Posso fazer só um ato profético aqui? Claro. Eu creio que no futuro bem próximo, agora em 2022, Cabo Daciolo vai ser governador do estado do Rio de Janeiro. E em 26, Cabo Daciolo vai ser o presidente da República. O Ciro sabe disso? Não, ninguém sabe. Vocês estão sabendo agora de então avisa aí, acabou. Eu tô fazendo... Aí eu vou dizer novamente, ó. É uma profecia. Tá bom. Pode acontecer. Então, depois... Mas da República Brasileira. Sim. Ah, tá bom. É isso aí. Boa. Papo muito bacana. Para você conhecer mais o trabalho do Cabo, você entra no Instagram e no Twitter, @Cabo Daciolo. Tá aí para vocês, tem um Instagram, @Cabo Daciolo. Um papo muito legal aqui com a gente na programação da Jovem Pan.